Irmãos, nós estamos, como os irmãos sabem, estamos nessa nossa jornada do Êxodo, a série de pregações em Êxodo, série expositiva, e nós chegamos no capítulo de número 2. Convido então aos queridos irmãos a abrirem as Bíblias nesse texto, capítulo 2 de Êxodo, versículos 11 até o versículo 22. Esse é o texto básico para o nosso estudo, para a nossa exposição essa noite, e o título da nossa mensagem é Peregrino em Terra Estranha. Vamos dizer isso? Peregrino em Terra Estranha. Vamos fazer a leitura, fique em pé, vamos ficar em pé mais uma vez. Você acabou de sentar, mas fique em pé, que bênção, você pode levantar e sentar, e que Deus abençoe e continue nos dando saúde para isso, para louvarmos Ele também com o nosso movimento, adorando ao Senhor. Diz assim o texto sagrado, meus irmãos. Eu queria que você, no último versículo, lesse comigo, tá? Versículo 22. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó, e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a algum poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou da água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés uma filha, sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem lhe chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Feche teus olhos, peça a Deus para falar contigo. Santo Deus, nós lemos a Tua palavra e nós pedimos a Tua bênção neste momento, o Teu Espírito Santo que nos ilumina, que Ele nos abençoe, que abençoe Teu servo para trazer a ministração da Tua palavra, de forma que os irmãos sejam tocados, sejam edificados. Abençoe cada irmão aqui nessa noite, neste momento, que cada um tenha atenção naquilo que o Senhor está dizendo, tire de lado toda a distração, e que nossa atenção seja voltada para o Senhor, e que nós saímos daqui alegres, porque o Senhor está aqui conosco. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, no capítulo anterior, me lembro que eu perguntei se você conhecia o significado do seu nome. Você já pesquisou? Significado do seu nome? Pois é. Agora eu pergunto, você daria ao seu filho um nome que representasse um marco na sua vida? Né? E quem sabe esse nome você daria o nome de Gerson, nome escolhido aqui por Moisés, o nome de Gerson. Gerson é um nome famoso no Brasil, tem um significado no Brasil diferente daqui. Eu não sei se vocês conhecem a lei de Gerson. Já ouviram falar da lei de Gerson? Não? Pensei, alguns já mais antigos ali, né? Lei de Gerson. A lei de Gerson é uma expressão popular no Brasil que descreve a atitude de buscar vantagem em qualquer situação. Qualquer situação. A lei de Gerson, né? Muitas vezes de forma antiética ou até ilegal, sem se preocupar com a consequência dos outros, né? A origem desse termo ele vem de uma propaganda que um jogador que chamava Gerson, chama ainda, né? Gerson, ex-jogador, e ele fez uma propaganda de cigarros, e ali era conhecido como canhotinho de ouro,
e era retratado como alguém que gostava de levar vantagem em tudo. Aí ficou esse negócio de lei de Gerson. Então, quando você ouvir por aí, lei de Gerson no Brasil significa isso, né? Quer levar vantagem em tudo. O brasileiro sempre quer levar vantagem em tudo. Mas esse significado da lei de Gerson, que é diferente do que Moisés colocou no filho dele. No capítulo inicial de Êxodo, nessa caminhada que estamos, nós vemos ali que teve uma mudança muito grande de Gênesis para Êxodo. Em Gênesis, o povo de Israel estava lá no Egito e vivendo bem. José era o governador do Egito. E quando chega o livro de Êxodo, mudou o cenário, porque passou um bom tempo, e o faraó da época agora era um faraó que se preocupou com o crescimento daquele povo, o povo que crescia vigorosamente. Se você voltar na sua Bíblia e ver, foram 70 pessoas que foram para a terra do Egito no início, na época de José. E agora já tem ali milhões de pessoas. Imagine, já fez a conta desse crescimento? Muito rápido, muito crescimento muito grande, muita gente. E o faraó, então, preocupado e ameaçado, pensando ali que poderia ser uma ameaça, ele decidiu oprimir os hebreus. E a sua opressão foi feita com trabalho forçado, com servidão tirânica e até por ordem de morte dos recém-nascidos. No entanto, as suas ações não tiveram o efeito esperado. Pelo contrário, o povo continuava crescendo e se fortificando, não é? E Faraó dá ordem, então, para matar os filhos dos hebreus, jogar no rio, mas nós vimos que existia vida além do rio. Então, tivemos ali o nascimento de Moisés, que foi tirado das águas. E agora nós chegamos num texto, então, em que Moisés não é mais uma criança. Ele foi tirado das águas, foi ali adotado pela filha de Faraó, e foi criado por sua própria mãe, que recebeu um salário para cuidar dele, não é? A gente viu essa história. E agora, Moisés um pouco mais velho, vamos dizer assim, já na fase adulta, ele saiu ali para visitar seus parentes, ele viu uma briga, uma disputa ali. Na verdade, ele viu um egípcio espancando o hebreu, não é? Ele presenciou aquela situação. Depois nós também vemos um outro cenário, ele com 2 hebreus, que também estavam brigando ali, um estava batendo no outro, os 2 brigando. Depois tem um outro cenário, que é ali na terra de Midian, e ele vê um outro conflito ali entre os pastores e as mulheres que queriam tirar a água do poço. E no final nós percebemos aqui Moisés formando uma família, sendo abençoado com essa família. João Calvino fala nesse final o seguinte, que o nome do seu filho, Gerson, né, que ele colocaria diante de si, Moisés estava colocando diante de si, um memorial incessante, pelo qual ele poderia ser mantido vivo na esperança de redenção, pois ele declara, naquela terra na qual achara aparentemente um local pacífico e um local agradável, era estranho para ele. Era estranho para ele. Nós podemos perceber, então, esse trecho, meus irmãos, esses cenários que eu falei rapidamente aqui. Moisés, então, adulto, na fase adulta, descobriu, percebeu que o seu povo estava sendo ali oprimido com trabalhos pesados. E durante uma caminhada ele viu um egípcio então espancar um hebreu do seu povo. Ele olhou para os lados, não viu ninguém. O que ele fez? Então pegou aquele egípcio e matou o egípcio. Colocou o corpo dele sobre a areia. Achou ali no Egito tem mais areia, mais fácil que Israel, né? Certamente ele achou uma areia mais fácil ali. E colocou o egípcio ali debaixo da areia. No dia seguinte, ele viu uma nova briga, e essa briga agora eram 2 hebreus, não era mais um egípcio e um hebreu, mas eram 2 hebreus lutando, e um ali espancando o outro. E ele falou, por que você está batendo no seu irmão, do seu povo, seu próximo? E esse hebreu fala com ele, quem é você? O que você está achando? Quem te colocou por juiz sobre nós? Príncipe e juiz sobre nós? Você vai querer me matar também, igual você matou o egípcio? E Moisés, então, ficou com medo. Opa, eu olhei, parece que não tinha ninguém, mas descobriram o que eu fiz, não é? Quem sabe está todo mundo já ciente desse fato. E realmente Faraó tomou conhecimento do que havia acontecido. E Faraó manda, então, matar Moisés. Mas ele foge. Ele sai para uma terra distante, a terra de Midian.
E ele sai do Egito e atravessa uma grande jornada para ir para outra terra, em Midian. Quando chega a Midian, ficou ali junto a um poço. E naquele poço, então, chegam ali 7 filhas do sacerdote de Midian. Foram ali para tirar água para o rebanho de seu pai. E alguns dos pastores chegaram e expulsaram, enxotaram as filhas do sacerdote que estava ali. Porém, Moisés se levantou e defendeu também nesse conflito, a participação dele, ele defendeu então as mulheres e tirou a água do poço para elas. E as moças voltaram então para o seu pai com o nome aqui de Reuel. Ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio. Interessante, elas o viram como egípcio. Um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou a água e deu também ao nosso rebanho. E o pai ficou ali: onde está? Onde está esse egípcio? Essa pessoa, chame, porque deixaram lá, convide-o para comer conosco. E Moisés então aceitou o convite, ficou ali com eles e acabou morando. O Reuel falou: olha, more com a gente aqui, fique aqui. Né? E ele aceitou, e além disso ele falou: não, fique na minha família então, case com minha filha, vou te dar a minha filha em casamento. E ele aceitou, e no final então, nós vemos que é formada essa família com o filho que chega, e esse filho tem o nome de Gerson, não da lei de Gerson, mas o Gerson que significa sou forasteiro em terra alheia, em terra estranha. E esse é o destaque, esse versículo se destaca aqui no final dessa parte do texto, dizendo, vamos ler mais uma vez o versículo 22, a qual deu à luz um filho, a quem lhe chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então, meus irmãos, a proposição da mensagem desse texto é que o peregrino, ele é preparado para o seu ministério em terra estranha. E como o peregrino é preparado, então, para o seu ministério? Em primeiro lugar, no teste da justiça. No teste da justiça. Veja que Moisés teve esse primeiro conflito ali, já na fase adulta, não é? Na fase adulta, ele percebe um conflito entre o egípcio e um hebreu. Na verdade, uma opressão mesmo. O egípcio estava espancando um dos seus povos. Um do povo. E certamente Moisés já tinha visto isso antes, né? Provavelmente aqui Moisés, já na fase adulta, talvez uns 40 anos. E Moisés percebe isso, mas o texto destaca essa mudança, essa ação dele. Não foi só mais uma observação dele. Ele começa a, entre aspas, tomar partido. Ele começa a agir, então, nessa situação. Se você for em Atos 7, 23, você vai ver a seguinte leitura. Vai fazer a seguinte leitura. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vigou o oprimido, matando o egípcio. Então veja, a atuação de Moisés agora aqui, não é mais aquele Moisés que era a criança, que foi cuidado ali por sua mãe, depois foi para o Egito, cresceu ali, certamente aprendeu as leis do Egito, ele era filho adotado da princesa, então ele foi educado em toda a lei ali do Egito também, conhecia os códigos, por exemplo, de Hammurabi, conhecia toda a história ali do Egito, mas agora ele percebe que alguma coisa estava errada. E ele começa a ver o seu chamado como libertador do povo de Israel. Aquele momento ali foi de entendimento desse sofrimento do povo. E foi como que um ensaio, um começo de suas ações como libertador. O comentarista Alan Cole diz o seguinte, ele viu os labores penosos, e essa frase significa mais do que simplesmente ver. Significa ver com emoção, ver com necessidade de ação, ver com tristeza. Então, Moisés começa a ser movido aqui como líder, começa a ser preparado para ser o líder do povo. Em reação ao fato, ele atacou a vida do egípcio ali e o matou, enterrou na terra, na areia, não é? Moisés ficou indignado,
com aquilo que estava acontecendo, e já vinha acontecendo há muito tempo, não é? Desde a sua infância, desde antes da sua infância. E ele procurou, então, fazer justiça com as próprias mãos ali. No outro dia, ele presenciou outra briga, mas agora eram 2 hebreus. E dessa vez, então, ele repreende, ele fala, olha, vocês estão brigando um com o outro, do mesmo povo, mesma família, que briga é essa? O que você está fazendo? Ele repreendeu, e principalmente ali, o que estava batendo mais, o texto chama daquele que era o culpado questionou ele. Ele falou, Moisés, falou assim, o que você quer fazer? Você fez justiça com suas próprias mãos lá, agora você quer me matar também? Então, nós temos aqui, se por um lado Moisés agiu de forma intensa na justiça própria, e agiu ali matando o egípcio, de forma impulsiva, por outro lado, ele começou a assumir a responsabilidade, a liderança daquele povo, tomou a causa do povo de Deus, não é? Possivelmente ele conhecia o código de Hammurabi, que era difundido ali pelos egípcios na época, e o código de Hammurabi também previa olho por olho, dente por dente. Se você ler Atos 7, 25, fala assim um texto, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, aqui a gente tem uma situação interessante. Primeiro, de que Moisés agiu de forma intensa, querendo agir e até matar, não é? Com as próprias mãos, fazendo a justiça com as próprias mãos, por um lado. Por outro lado, ele começa a assumir a liderança do povo. E Matthew Henry diz assim, comentário dele, Moisés assumiu atrevidamente a causa do povo de Deus. Fica claro isso em Hebreus, que isso foi feito pela fé, com propósito pleno de abandonar as honras, as riquezas e os prazeres de acordo com a categoria que ele tinha entre os egípcios. E pela graça de Deus foi um participante da fé em Cristo que vence o mundo. Então o teste de Moisés, meus irmãos, aqui consiste em fazer justiça. Fazer justiça. Contudo, ele estava começando nesse processo. Então, ele também deveria perceber que a justiça tem que ser a justiça de Deus. Tanto que os hebreus não compreenderam que Moisés seria o líder ainda, seria um libertador. Nós vimos aqui o hebreu questionando. Quem é você? Quem te colocou por juiz sobre nós? Mais à frente. Então, veja, ele tem um conflito e ele age de forma impulsiva. Ele tem um outro conflito agora e ele só fala. Talvez ele ficou receoso. Olha, eu fui muito impulsivo lá, matei o cara, né? O egípcio. Agora ele só fala com os hebreus. Olha, tenta, sabe aquele que entra ali no meio e tenta separar a luta? Não é? Ele faz esse papel. Tenta separar. Mas ele ficou com receio, porque um deles falou, olha, você quer me matar também? Eu sei que você matou o egípcio. E Faraó também ficou sabendo e o perseguiu, então ele fugiu. E mais um conflito à frente, agora ele age de uma forma diferente. Ele defende as mulheres que estão ali, mas ele faz isso de forma a resolver o conflito, não é? Resolver o conflito. A gente percebe um crescimento de Moisés, uma preparação de Moisés nessa justiça, entendendo que ele sim deve agir, mas também deve depender de Deus, deve depender do Senhor. Hoje, meus irmãos, o peregrino é testado nesse mundo, é preparado também neste mundo injusto, não é? Algumas vezes, a injustiça acontece conosco, ou do nosso lado, ou às vezes conosco mesmo, com cada um de nós. E algumas vezes ficamos indignados por ver a injustiça crescendo no mundo, até das próprias autoridades. Certamente ficamos indignados. Mas é uma parte da nossa preparação. Entender que nós estamos no mundo caído e que a nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. É o Senhor que faz justiça. Apenas Deus pode aplicar justiça perfeita. E Cristo veio para isso. Cristo também fez a justiça com as próprias mãos. Só que abrindo as mãos para serem cravadas na cruz. E morreu ali por nós. E se entregou pelo pecador.
Ao invés de trazer a morte para o culpado, ele se entrega no lugar do culpado. Louvado seja o Senhor. E é por isso que estamos aqui nessa noite, como peregrinos, que proclamamos a justiça do Senhor, a justiça de Deus, anunciando a obra redentora de Cristo, que traz justiça plena e perfeita. Em segundo lugar, meus irmãos, o peregrino é preparado no teste da perseguição. Leia comigo o versículo de número 15. Diz assim o texto: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, Moisés procurou fazer justiça com as próprias mãos, não é? Pensando que ninguém estava vendo. E agora, ele tinha consciência da sua ação, por mais que parecesse uma justiça, ela também era injusta, ele não podia ter matado daquela forma ali. Então, um dos hebreus, vendo a situação, repreendeu, e ele ficou ali meio receoso, e fugiu para uma outra terra. Porque o hebreu falou com ele: quem é você? Você não é juiz sobre nós. E Faraó ficou sabendo da situação, então Moisés fugiu e foi para uma outra terra, longe, distante, a terra de Midian. E a terra de Midian, segundo Alan Cole, é uma terra, numa localização, ela é incerta, não é certa, mas provavelmente vocês estão vendo aí, ficava no leste ali do Egito, em algumas partes ali da península do Sinai, ou de Arabá, não é? Naquela região ali a leste, provavelmente ali, perto do Golfo, onde é hoje o Golfo Pérsico. Aquela seria a terra de Midian. A fuga de Moisés, então, não foi uma fraqueza em si, mas foi um afastamento da terra para que ele não fosse morto, não é? Ele já tentaram matá-lo quando criança. Agora, na fase adulta, também vão tentar matá-lo. E ele foge, então, ele vai para Midian, pois aquele não era o momento de enfrentar Faraó ainda. Ele estava no momento de preparação. Algumas vezes Jesus veio para se entregar por nós, mas ele veio para se entregar no momento certo. Muitas vezes os perseguidores estavam ali e queriam matar Jesus e ele fugiu. E ele se afastou, porque ele deveria fazer no momento adequado. Nós vemos Moisés fazendo isso, então, pela fé. Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. É interessante, pois o Novo Testamento nos dá a luz para esse texto. Moisés fez isso pela fé, indo para a terra de Midian, sabendo que o Senhor estava com ele, permanecendo firme com o Senhor. Aquela perseguição, então, que acontece com Moisés, o leva a tomar uma ação concreta, uma ação firme, esperando que a salvação viesse do Senhor. E ela vem do Senhor. A salvação vem do Senhor, meus irmãos. Hoje também é assim. Nós, como peregrinos neste mundo, sofremos perseguições. A igreja sofre perseguição. Existe uma pressão ideológica. Existe uma luta cultural, da nossa cultura caída. Existe um desprezo pelas coisas de Deus, pela igreja. Existe um impedimento, às vezes, até nas nossas ações. Às vezes, numa função que você pratica, e se você fala que é crente, confia em Deus, quem sabe você é deixado ali de lado, e há um boicote. Existe isso. Por causa da sua fé, por causa da nossa fé. E existe até mesmo ordens mais extremas, como os países que matam as pessoas, aqueles que se confessam, crentes no Senhor Jesus, são perseguidos e são procurados para morrerem mesmo. Vemos essa perseguição, mas ela não foi tão acirrada quanto a de Cristo, não é? Jesus foi perseguido de uma forma intensa, na sua própria casa. Por isso que é interessante ver esse peregrino em terra estranha. Porque a gente pensa, mas Moisés não é do Egito? A infância dele foi praticamente ali, com a família dele na terra de Gósen, ali, eu creio, perto do Egito.
Depois ele foi para Midian, mas ele está se achando em terra estranha, não só em Midian. Quando ele fala que está em terra estranha, ele está falando também do Egito. E somos assim também neste mundo. E foi assim com Cristo. Cristo veio e na sua terra, onde ele nasceu, no meio do seu povo, a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não é triste? Você vem com a missão de abençoar, de salvar, de trazer bênção, e você é rejeitado. Provavelmente já aconteceu algum caso parecido conosco, não igual ao de Cristo, assim como o do Senhor extremo. O Senhor Jesus foi perseguido pelo seu povo, sofreu, e quando ele estava ali no final, perto da sua morte, até os discípulos correram, fugiram e deixaram o mestre sozinho. As autoridades da época não aceitaram Jesus, a liderança do Messias, com medo de perder a sua posição, perseguiram Jesus. E os sacerdotes, né, meus irmãos, os fariseus, aquele povo que era, vamos dizer, a liderança da eclesia, da igreja, futura igreja, vamos dizer assim, perseguiram Jesus, os religiosos, mas ele era o Messias. Como assim? Foi rejeitado? Sim, foi rejeitado, foi perseguido. E ele falou, olha, como eu fui perseguido, vocês também podem ser, podem sofrer, mas não fique triste, fiquem felizes. Veja o que ele diz em Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Se você é perseguido por causa da justiça, o Senhor está te dizendo, fique feliz, porque o reino dos céus é seu. Louvado seja o Senhor Jesus. Terceiro lugar, meus irmãos, o peregrino é preparado, nós vimos ele é preparado no teste da justiça, ele é preparado no teste da perseguição, e ele é preparado na formação da família. Veja, o texto diz assim, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Está lá no final, versículo 21. Então, a fuga de Moisés para Midian o fez ali ajudar essas mulheres, 7 mulheres, filhas do sacerdote de Midian. Elas estavam querendo pegar água no poço, para levar ao rebanho, não é? E os pastores que estavam ali, o que fizeram? Cavalheiros eles, né? Enxotaram as mulheres, não deixaram as mulheres acessar o poço. E Moisés estava ali sentado, porque ele estava fugindo, e chegou naquele poço, sentou ali, estava aguardando, e ele vê aquela situação, e o que ele faz então? Ele se levanta para defendê-las. É interessante porque é mais um conflito que Moisés enfrenta aqui, que ele vê aqui, que está diante dele. E o terceiro conflito, talvez ele pudesse fazer como alguns, falando, eu vou parar de tentar ajudar, fazer alguma coisa, eu vou ficar na minha aqui, não quero saber disso. Não é? Não tem gente que desiste assim? Tomou uma, tomou duas, fala, agora não vou fazer nada, eu vou ficar na minha quietinho aqui. Eu nem conheço essas mulheres aí, esses pastores, deixa eles se virarem. Não, ele se levanta e defende as mulheres que estavam ali querendo tirar água do poço. Ele manteve a sua postura como um líder, como quem veio para ajudar. Dessa vez ele não exagerou na justiça, ele agiu de uma maneira forte e conseguiu ali resolver a questão. E olha que bênção, o que aconteceu com ele então? Ele foi abençoado demais, não foi? Foi para a casa lá de Reuel, mais à frente tem o nome de Jetro, não é? Alguns teólogos dizem que ele poderia ter 2 nomes, Reuel ou Jetro. E então ele vai para a casa de Reuel aqui, Reuel mandou chamá-lo. Quem que é esse? Por que vocês chegaram mais cedo? Elas chegaram mais cedo em casa. Reuel falou, o que aconteceu? Olha, teve um homem que nos abençoou lá, nos ajudou. Então chama esse sujeito, eu vou fazer um churrasco para ele aqui, fazer alguma coisa aqui, né, uma feijoada. Se fosse mineiro, fazer um pão de queijo aqui, tomar um café com ele. Não é assim? Chama esse homem, não deixa ele longe, não. E Moisés, então, aceita, vai até eles, e ele é abençoado ali como uma família.
Tem um comentarista que diz, o Alan Cole, ele fala que os midianitas, por tradição, pertenciam à mesma árvore genealógica de Israel, vieram lá de uma raiz de Abraão. Gênesis 17, 20 fala isso. Quando Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Gênesis 17, 20. Então, veio ali da raiz também de Abraão, os midianitas. E Moisés, então, estava ali. E Reuel fala, olha, toma um cafezinho com a gente aqui. E depois que conversaram, estiveram tranquilos ali, ele falou, olha, você não quer fazer parte da minha família? Não é? Tenho aí a minha filha. E acabou que ele casou, então, com Zípora. Que bênção! Que bênção! Veja que ele foi preparado também com a família. Com a formação da família. Aqui já foi uma coisa boa que aconteceu com Moisés, não é? Meus irmãos, nós também somos abençoados com a família, não é? Nós oramos aqui pelas famílias no altar hoje. E é uma bênção ter uma família na presença do Senhor. Podemos estar juntos, podemos compartilhar a mesma fé, um ajudando o outro. Eu fui visitar o Eduardo, e ele está numa situação difícil, né? E o pai dele está cuidando dele. O pai que cuidou da mãe durante 7 anos, na cama. E agora o filho. E aí, conversando com alguém sobre isso, comentou, só a família para fazer isso. Não é? Na dificuldade, mas também na bênção, quando a gente casa, não é? Já tem um tempo que eu casei, tem poucos anos, não é muito não. Mas foi uma bênção, até hoje é uma bênção o casamento. Os filhos, quando chegam os filhos. A família é bênção de Deus, meus irmãos, projeto de Deus para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Na família nós temos apoio, temos auxílio. Às vezes, quando o adolescente pensa assim, eu quero é conhecer os outros e deixar a família de lado, mas depois, quando ele vai ficando mais adulto, ele percebe, eu quero é a minha família. Não é? Os que já foram adolescentes aí, todos passaram para a adolescência, né? Eu quero conhecer os outros, quero ter relacionamentos fora da família, mas depois ele pensa, eu quero é voltar para a família. É uma bênção estarmos juntos, servindo a Deus. E principalmente a família da fé. A igreja do Senhor reunida. De manhã nós falamos sobre a unidade. Temos a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo pensamento. Por que nós somos unidos? Por causa do mesmo pensamento de Cristo, um só pensamento. O pensamento de Cristo, a palavra do Senhor que nos direciona a ter o mesmo conceito, a mesma cultura cristã, os mesmos objetivos. É uma bênção. Apesar de estarmos peregrinando pelo mundo, estamos juntos, estamos caminhando juntos. E veja que interessante. Jesus Cristo também, quando esteve aqui, ele formou uma família. Veja, Lucas 8, 21. Lucas 8, 21, olha que texto. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Veja que Jesus, alguém falou com ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Aí ele vira e aproveita e faz esse ensinamento de que a igreja é a família do Senhor. Ele fala assim, minha mãe, meus irmãos são aqueles que obedecem à vontade de Deus. Louvado seja Deus. O encontro ali com de Moisés com essas mulheres, também lembra Jesus um pouco, não lembra? Nós também temos o encontro de Jesus no poço, não teve? Moisés ajuda aqui as mulheres a tirar água, mas Jesus mais à frente ele encontra com a mulher samaritana e fala, eu sou água viva. Jesus se encontra conosco nos momentos que nós precisamos. Eles falam, o Alan Cole fala o seguinte, o poço da aldeia era o lugar natural onde encontrar as pessoas naquela época. Um estranho, um visitante, alguém precisando de ajuda. E ele vê encontros semelhantes assim, foram narrados em Gênesis 29, 10 e João 4, 6. E nesses casos,
Sempre houve uma ajuda, seja material ou espiritual. Quando estamos necessitados e chegamos ao poço, Jesus se chega a nós, nos chama de família e nos dá água viva. Louvado seja Deus por isso. Quando precisamos da água, Jesus nos dá. E quando precisamos vencer os nossos inimigos, Ele mesmo que vence por nós. Concluindo, meus irmãos, o crente é preparado então nesse mundo para servir ao Senhor. Por isso que ele passa pelas injustiças, mas muitas vezes essas injustiças são uma preparação para a sua vida. Muitas vezes as perseguições estão nos preparando para sermos mais fortes no ministério da palavra de Deus. E Ele mesmo nos chama de família do Senhor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e proclamado por toda a terra. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, anunciando Cristo. Viveremos anunciando a justiça de Deus, Cristo, a justiça de Deus. Se temos fome e sede de justiça, Ele vai nos dar, bem-aventurados somos, porque Ele vai nos dar vida e vida eterna. Bem-aventurados somos porque nós cremos na redenção do Senhor Jesus e por isso anunciamos essa justiça plena, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o nosso libertador. Talvez alguns ainda não reconhecem isso também. Como ali o hebreu não reconheceu ainda que Moisés ia ser o libertador de Israel. Alguns hoje estão vendo assim, fala sobre Jesus, mas quem é esse Jesus? Mas Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que pode nos libertar, que pode nos tirar da escravidão e nos trazer para a vida, pode nos tirar do pecado e nos dar vida eterna e abundante para a glória de Deus. Viveremos falando sobre Cristo para todo mundo. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos defendendo a família da fé. Somos um só povo, temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Nós estamos unidos, somos o corpo de Cristo. Viveremos defendendo a família da fé, as coisas do Senhor. E essa família não foi unida pelo sangue humano, mas pelo sangue de Cristo. Do Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, ali na cruz do Calvário. A igreja foi amada por Jesus a ponto de que Ele se entregou por nós, para termos vida. Devemos amar a igreja, devemos servir aos irmãos, defender a fé evangélica, demonstrar um amor prático uns para com os outros, todos os dias que pudermos. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos peregrinando na caminhada da fé. Não podemos nos iludir com esse Egito, com esse mundo. Não podemos. Muitas vezes as injustiças vão acontecer perto de nós, ou até mesmo conosco. Não foi diferente com Moisés, não foi diferente com Jesus Cristo, e não será diferente conosco. Andamos como peregrinos em terra estranha. Poucos têm o nome Gerson. Aqui não deve ter ninguém que chama Gerson, né? Quem sabe alguém que nos acompanha pela live chame Gerson. A maioria não tem o nome Gerson, mas esse nome é o nome que nos faz pensar também. Somos peregrinos em terra estranha. Andamos pensando na Jerusalém celestial e para lá caminhamos, mas não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco. Portanto, continuemos nossa caminhada neste mundo defendendo a família do Senhor Jesus. E Ele voltará para fazer toda a justiça de Deus diante dos nossos olhos para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe. Vamos orar, feche